imobiliário é para todos? Oi, eu sou a Nath, gerente de marketing da SN Construtora, e para responder essa e outras perguntas, eu trouxe um cara que eu admiro muito e eu vou ler só um pedacinho do currículo dele para vocês. Ele é fundador do portal VGV, possui 15 anos de atuação no mercado imobiliário, autor de 4 livros sobre o setor imobiliário, palestrante e a parte que eu mais gosto, investidor imobiliário. Seja bem-vindo, Bruno, obrigada. Muito obrigado, Nath. Prazer enorme estar aqui em Lavras conversando com vocês da SN Construtora. O prazer é todo meu te receber, a gente está muito feliz em te ter aqui com a gente. Para começar, já vamos de pergunta. Quais são as vantagens de investir no setor imobiliário? Olha, eu acredito que todo tipo de investimento ele traz alguma vantagem, porque investir é um ato que te prepara para muitos cenários da vida. Quando a gente fala especialmente do segmento imobiliário, eu acredito que as principais vantagens estão relacionadas à segurança e à estabilidade que o imóvel traz, além da previsibilidade que muitas vezes a gente tem de ganho pensando em locação, do alto potencial de valorização que a gente tem quando a gente pensa no imóvel no decorrer do tempo e também da proteção de capital que a gente vê que o imóvel ajuda a trazer. É um bem de raiz, ele é um ativo real, é um bem que ajuda as pessoas de uma forma geral em muitas fases da vida, acompanha gerações. Acredito que essas são algumas das principais vantagens de se investir em imóveis. Perfeito, mas tem risco também ou é só vantagem? Sempre tem risco. Quem fala que não existe risco, muito provavelmente pode estar sendo leviano. Como toda atividade, existe risco. Só que, no entanto, é um risco muito menor se a gente for comparar com outros investimentos onde você tem mais volatilidade, né? Quando a gente fala em preços, por exemplo, né, o segmento imobiliário ele é muito conhecido por sua estabilidade e uma valorização meio que previsível na maior parte dos setores quando se investe com bons fundamentos. Ao passo que quando a gente vê outros ativos, existe uma volatilidade muito grande, altas e baixas, e muitos fatores externos que às vezes fazem o valor das coisas oscilarem. O imóvel ele traz um pouco mais de estabilidade e, consequentemente, ele é bem menos arriscado do que qualquer outro investimento que a gente vê de uma forma geral. Perfeito. Então, digamos que agora eu esteja convencida com seus argumentos que investir no setor imobiliário é uma boa. Qual caminho você me indicaria, considerando que eu sou uma pessoa que está começando a investir agora? Eu acredito que o caminho para se investir não só em imóveis, mas em qualquer tipo de ativo, eu acredito que ele passa primeiro obrigatoriamente pela educação. Eu acho que é fundamental conhecer muito bem sobre o setor, eu acho que é fundamental conhecer sobre a cidade, a região onde eventualmente esse imóvel está, o que faz com que o motor econômico desse local prospere ou não prospere, quais são os fatores que podem fazer com que as pessoas que estão em determinado local possam precisar de um imóvel, seja para comprar, seja para alocar, da mesma forma que podem fazer com que elas não precisem mais. Eu acho que a educação é o fundamental. E também estudar os aspectos relacionados ao investimento em si. Como que você faz uma compra segura, por exemplo? Muita gente acha que fazer o investimento imobiliário é só sair comprando imóveis e não é bem assim. Principalmente quando a gente fala de imóveis na planta, imóveis em construção, é importante entender quem que é a construtora, quem que está por trás, se traz um histórico de confiança, se tem lastro suficiente para poder concluir uma obra. São aspectos que são fundamentais para que as pessoas possam investir com a segurança que elas buscam quando vão de fato comprar um imóvel. E você acha que esse é um bom momento para investir no mercado imobiliário? Não acho que é um bom momento, porque o melhor momento para investir foi ontem, mas como ontem já passou, acredito que hoje é o segundo melhor momento. Excelente. Você lembra qual foi o seu primeiro investimento, Bruno? Olha, meu primeiro investimento é em imóveis ou no geral? Seu primeiro investimento geral. Meu primeiro investimento em geral foi justamente, acredito que em educação, né? Eu venho de uma família de educadores e a gente tem a educação para nós é um valor muito grande, né? E os meus pais, né, sempre me ensinaram muito sobre o valor da gente buscar o conhecimento, porque o conhecimento é algo que ninguém te tira. E as minhas primeiras experiências profissionais, a partir do momento que eu ganhei o meu primeiro dinheirinho, eu busquei seguir esse caminho de investir justamente no conhecimento. Eu considero um investimento porque ele, apesar de ser um ativo intangível, digamos assim, ele é um ativo que me gera dividendos, me trouxe onde eu estou e continua me levando para locais onde eu vou. Acredito que esse foi o meu primeiro grande investimento. Mas se for falar de um investimento material de uma forma geral, ainda muito pequeno, menor de idade, na minha cidade, a gente comprava cartuchos vazios de impressora e ia até a capital revender para empresas que trabalhavam com recarga. Então,
Foi uma maneira de começar a entender o valor do dinheiro e como multiplicar aquele pouquinho que a gente tinha em como multiplicar. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Quando a gente fala de investimento, eu acho que as pessoas se assustam quando a gente denomina elas como investidor. Mas muitas vezes a gente não para pensar que ao longo da nossa vida nós fazemos vários investimentos, né? Então assim, quando a gente escolhe, quando os pais da gente, né, escolhem a escola onde a gente vai estudar, quando a gente escolhe em que área a gente quer atuar ou qual faculdade a gente vai querer cursar, são investimentos ao longo da vida que, se a gente perceber, a gente investe sempre, a todo momento, em coisas muito pequenas. E eu acho que isso mostra para as pessoas que é possível começar por qualquer caminho. Existe um lugar onde para cada um é possível se encaixar quando o assunto é investimento. Você concorda? Concordo. Eu acredito que o investimento, ele é para todos, cada um na sua capacidade, cada um na sua realidade, mas ele é algo que tem que ser praticado. Eu acho que ele é algo que tem que ser vivido, que tem que ser incentivado, é algo que tem que fazer parte da cultura das famílias de uma forma geral, das pessoas, seja um investimento em educação, um investimento em si próprio, seja um investimento na própria saúde, quando a gente resolve comer melhor, quando a gente resolve se matricular numa academia, ter atividades mais saudáveis, ou seja um investimento, como é o que a gente fala hoje em dia, que é um investimento em comprar ativos que têm uma capacidade de fazer com que você multiplique ali o seu capital, que você tenha uma rentabilidade. Eu acho que a cultura de investir, que é começar a preparar hoje o terreno de amanhã, é algo que vai lhe trazer frutos, né? Plantar uma semente que vai germinar e que vai trazer frutos para você no futuro, eu acho que é algo que é para todos, deve ser para todos e deve ser incentivado cada vez mais. Com certeza. Você, como investidor, Bruno, você tem acesso aos mais diversos tipos de investimento, né? A informação está aí disponível, você é um cara super bem informado. Quando é que o investimento imobiliário te fez brilhar os olhos e quando você reconheceu ali um potencial que você entendeu que valeria a pena? Olha, eu comecei a investir em imóveis antes de entrar no mercado imobiliário, né? Eu sempre fui muito estudioso dos investimentos de uma forma geral. Em determinado momento da minha vida, ainda estudando, mas já tendo uma renda de trabalhos, de algumas atividades profissionais que eu exercia naquela época, um grupo de amigos acabou chegando, um amigo que trabalhava em uma incorporadora acabou chegando com uma oportunidade de um mercado onde essa incorporadora atuava no interior de São Paulo, mas que a habitação popular nessa região não estava sendo assistida pelas grandes incorporadoras. Acabamos ali nos juntando, compramos um terreno, fizemos um projeto, construímos ali algumas casinhas, vendemos e foi muito rápido. E aquilo me surpreendeu, como que a gente conseguiu multiplicar um capital relevante para nós naquela época, mas na nossa proporção, de uma maneira muito rápida. E me fez estudar um pouco mais a respeito disso. E de todas as buscas e pesquisas que eu fiz, a conclusão que eu cheguei é que, muito além de investimento de dinheiro, o imóvel ele é uma necessidade básica do ser humano. A gente acorda no imóvel, aí a gente sai para trabalhar, nós estamos agora no imóvel, de noite a gente volta para o imóvel, a gente vai se divertir, a gente vai até um local onde é um imóvel. O imóvel ele permeia a nossa vida, ele permeia a nossa existência. Nós nascemos, né, na maior parte de nós, a grande maioria, em um imóvel. Então o imóvel ele está presente no nosso dia a dia e ele representa mais do que negócio. Ele representa segurança, ele representa habitabilidade, ele representa proteção física, inclusive. Ele é o local para onde a gente volta depois de um dia cansativo. Em torno da casa é onde a gente chora, onde a gente comemora, onde a gente faz planos, onde a gente encontra com a nossa família, onde a gente recebe notícias boas, notícias ruins. Então ele tem uma importância na vida que é algo indissociável. Então aquilo me fez brilhar os olhos com relação ao imóvel em si. Por coincidências do destino, mão de Deus, depois de um tempo eu acabei entrando no mercado imobiliário e com toda essa visão a respeito do imóvel, aquilo me fez me apaixonar ainda mais pela atividade. Eu me encontrei nisso e estou aqui há 2 décadas aí praticamente quase, não só trabalhando, mas investindo, acreditando e cada vez mais acreditando, não pelo negócio em si, mas pelo que de fato o imóvel representa na vida. O que o Bruno de hoje daria de dica para o Bruno que começou lá atrás?
É meio complicado, né, a gente olhar assim e querer transferir essa experiência de hoje para o passado, né? Porque a nossa trajetória, de uma forma geral, ela acaba nos ensinando, né, em cada passo, assim. Talvez se a gente soubesse muito antes, a gente não traçaria esse caminho que nos fez aprender e ter a visão de hoje, né? Eu acho que eu não transferiria conhecimento de uma forma geral, mas eu transmitiria talvez um sentimento que é acredita, né? Eu acho que investir nada mais é do que você acreditar, transformar e multiplicar. Eu acho que eu gosto de pensar os investimentos dessa forma. A gente precisa acreditar, não simplesmente por ter uma fé cega, mas estudando, entendendo os fundamentos, né? E acreditando que de fato essa tese de investimento que a gente viu faz sentido. O transformar, porque muitas vezes a gente faz parte de algo que se torna algo maior. Então, quando a gente compra um apartamento na planta, a gente está ajudando a transformar uma região, a gente está ajudando a transformar um local e consolidar aquele local, a gente está ajudando a transformar a vida de alguém que vai morar naquele local, seja, por exemplo, comprar um imóvel para alocar para um estudante vai entrar, vai viver, e a partir daquele imóvel que você proporcionou para ele indiretamente, vai ajudar ele a ser alguém, um cidadão para o mundo, um profissional melhor, e multiplicar, porque tudo isso sendo feito junto, multiplica o seu capital, te traz mais dinheiro, te traz mais recursos, te traz outros ativos que você consegue retroalimentar toda essa cadeia. Então, investir ele é um ato, um movimento muito maior do que ele parece. O Bruno de hoje, olhando para o Bruno de lá de trás, eu diria só para ele acreditar um pouquinho mais que ele tem capacidade, do jeito dele, com as condições dele, com o pouquinho que ele tem, de fazer parte de algo muito maior, quando ele acredita nesse investimento. Com certeza, acho que é a chave mestre para tudo que a gente deseja fazer, né? E como que você enxerga esse mercado nos próximos anos, para quem hoje está fazendo a decisão de investir, né? Como é que você diria para esse pessoal, como que o mercado tende a se comportar? Bom, o mercado imobiliário, né, não falando de imóvel, mas falando de mercado imobiliário, que é o ambiente onde as transações ocorrem, né, compra, venda, locação, permuta e afins, ele é um mercado cíclico. Assim como todos os setores da economia, ele é um mercado que passa por seus altos e baixos, né? E é muito importante a gente estar atento a quais são esses ciclos para saber se posicionar de uma maneira correta dentro desses ciclos, seguindo os objetivos individuais de cada um. Cada um tem os seus objetivos com relação ao investimento e, dependendo de cada objetivo, faz mais sentido entrar num ciclo ou no outro. O que eu posso dizer do mercado imobiliário brasileiro de uma forma geral é que nós estamos em um país que tem um déficit habitacional de 7 milhões de moradias. Nós precisamos de mais imóveis e 7 milhões de novos imóveis a gente não vai fazer do dia para a noite. Então, a gente tem muitas décadas e, quiçá, séculos aí para conseguir, de fato, atender a necessidade de imóveis no Brasil de uma forma geral. Eu diria também para as pessoas olharem as transformações que acontecem na sociedade. Hoje, a gente tem uma tendência de famílias menores e isso faz com que os imóveis passem por algumas transformações. Hoje, a gente tem muito mais mobilidade de uma forma geral, é mais comum a gente ver pessoas que eram de uma cidade indo para outra cidade, seja para estudar, para trabalhar. Hoje a gente tem um fenômeno dos nômades digitais, pessoas que moram a partir de qualquer lugar do mundo e trabalham remotamente. Então, tudo isso vem gerando novas necessidades no mercado imobiliário de uma forma geral. Para quem está querendo começar a investir, eu diria que o primeiro ponto é estudar e entender o máximo possível sobre o mercado imobiliário. O segundo ponto é entender o perfil de investidor, para entender o que mais se adequa à sua estratégia pessoal. E o terceiro é estar atento a essas mudanças da sociedade. Se você souber combinar esses três elementos, você vai fazer investimentos que serão extremamente vantajosos ao longo do tempo. Qualquer pessoa consegue começar? Qualquer pessoa que tenha condições econômicas minimamente viáveis, né, esteja numa idade produtiva, tenha ali uma renda, né, já começando até a sua atividade profissional, é possível sim, né? Muita gente acha que investimento imobiliário é só para quem é milionário, né? E na verdade o investimento imobiliário hoje ele é muito democrático, seja através de cotas de fundos de investimento imobiliário, onde com poucos reais você pode comprar um pedacinho de um ativo, né, ou de algo que representa um ativo imobiliário, ou até mesmo diretamente nos imóveis.
Hoje em dia a gente tem muitas unidades compactas, por exemplo, imóveis compactos, que você tem um valor baixo e que você consegue fazer um fluxo de pagamento onde a parcela fica bem baixinha. Eu vejo muitos jovens hoje, o que me entristece um pouco, ganhando aí seus 5, 6, 7 mil reais, já começando em bons empregos e que não tem nada na sua coluna de ativos, não tem nenhum investimento e poderia estar pagando uma parcela de algo, de um ativo real, como é o caso de um imóvel, mas muitas vezes, né, acabam não fazendo isso por questões particulares, não estou aqui para julgar, mas como investir é esse ato de começar hoje a pensar no amanhã, né? Eu diria que mesmo quem está começando na vida profissional agora, é possível investir se tiver um bom planejamento, se souber ter uma boa organização e se souber garimpar as oportunidades corretas, porque tem muitas oportunidades aí, mesmo para quem está começando agora. Perfeito, Bruno. Queria te agradecer pela disponibilidade. Foi muito legal esse bate-bola. Espero que a gente possa repetir mais vezes. Eu que agradeço. Falar de imóvel é sempre um prazer. E falar de imóvel com empresas e pessoas que também vivem esse mercado imobiliário de uma forma muito responsável é um prazer maior ainda. Eu gosto muito de ressaltar que, por mais que seja um negócio, quem trabalha com imóvel tem que ter a sensibilidade de que quem vai habitar esse imóvel são pessoas. A gente tem que ter muita responsabilidade na hora de incorporar, na hora de construir, na hora de lançar, na hora de criar um empreendimento, definir como que vai ser a planta, porque aquilo que muitas vezes é só dinheiro para a gente é a qualidade de vida que essa pessoa vai ter, o negócio que essa pessoa vai fazer lá dentro, se for uma empresa. Então, quando a gente tem pessoas que têm responsabilidade, que entendem a importância do imóvel e têm a responsabilidade nessa atividade, é algo que realmente é louvável. Queria até aproveitar e dar os parabéns para a SN Construtora por não só estar construindo, mas por estar profissionalizando esse mercado imobiliário aqui em Lavras. Nós que agradecemos a confiança. Se você gostou, curte, compartilha, envia para os seus amigos que têm interesse no segmento imobiliário e nós nos vemos na próxima. Até mais!